é anunciar a palavra e assim produzimos a comunhão do corpo e a circulação de vida entre nós. Amém. Sim. Amém. Sim, a palavra. E assim produzimos a comunhão do corpo e a circulação de vida entre nós. Amém. Amém. E a palavra, anuncie a palavra, anuncie a palavra. Amém. Amém. Sim. Sim. E com esse anunciamento dessa palavra, né? Assim vem a produção e a comunhão do corpo e a circulação de vida entre nós. Se queremos ter a circulação da vida entre nós, precisamos o quê? Anunciar a palavra, Senhor Jesus. Amém. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Amém. Sim. Amém. Deus quer levar-nos para outra dimensão. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Deus quer levar para outra dimensão. Amém. Amém, Senhor Jesus. Só para aqui. Se você até hoje viveu na igreja de maneira convencional, saiba que o Senhor quer, no tempo final, fazer milagres, sinais. Ele quer dar vida. O Senhor quer nos dar vida. O Senhor quer dar vida a outras pessoas. Senhor Jesus. E o Senhor nos usa para fazer essa missão, né? Transportar a vida para outras pessoas. Senhor Jesus. Deus quer levar-nos para outra dimensão. Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, tudo que temos que fazer é anunciar a palavra. E assim produzimos a comunhão do corpo e a circulação da vida entre nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse encargo. Amém. 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 Se você até hoje viveu na igreja de maneira convencional, irmão, saiba que o Senhor quer no tempo final fazer milagres e sinal. Ele quer dar vida. E para o Senhor dar vida, né, ele tem que fazer milagres, sinais. E isso é a vida. Senhor Jesus. Amém. Amém. Tudo que Deus quer é nos levar para outra dimensão. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora vamos desfrutar do primeiro hino. A palavra profética. Senhor Jesus, eu ouço um falar que mexe com minha estrutura. Esse falar, irmãos, ele me liberta, ele me salva e ele nos traz a cura. É um falar que vem direto do coração de Deus, que é como um tiro certo, que vai trazer os seus para o seu reino em glória. Senhor Jesus. Amém. E a gente vê, né, que esse falar, ele tem poder. Senhor Jesus. Esse falar tem poder porque ele vem direto do coração de Deus. Senhor Jesus. Amém. Amém.
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu ouço um falar que mexe com minha estrutura. Irmão, eles falam, ele mexe com nossa estrutura. Eles nos liberta e nos traz a cura. Senhor Jesus. Amém. Vamos desfrutar agora do C35. É meu anelo, Jesus. É meu anelo, Jesus, ser conquistado por ti. Atrai-me mais com teu amor e correremos por ti. Jesus, o meu amado, me conquistou e qual jardim fechado, somente dele eu sou. Senhor Jesus. Irmão, depois que o Senhor nos conquistou, agora a gente está nesse jardim fechado. Somente de Deus nós somos. Senhor Jesus. Amém. Atrai-me mais com teu amor.
Jesus. Jesus, o meu amado, me conquistou, e qual jardim fechado, somente dele eu sou. Amém. Somente dele eu sou. Somente dele eu sou. Somente dele eu sou. Somente dele eu sou. Amém, Senhor Jesus. Vamos desfrutar agora do hino incondicional. Senhor Jesus, porque, ó Senhor, quiseste escolher e vir salvar a mim, pecador, que jamais se importou com seu falar, se mostrou fiel comigo, ao meu lado me sustei. Só não sei o que fiz por tal mercê. Não posso entender esse amor tão grande e incondicional que poste na cruz por alguém contrário a tudo que tu és. Simplesmente tu me amas e me lanças teu perdão. Vem salvar o meu ser da solidão. Aleluia, é o que posso retornar. Aleluia, hoje posso teu nome invocar. Amém. Aqui diz que hoje posso teu nome invocar. Então vamos invocar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Minha vida te entrego. Toma todo o meu ser. Como filho anelo expressar-te em meu viver. Amém. Escolher e vir salvar a mim, pecador, que jamais se
Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, agora vamos orar, né, individualmente. Amém. E depois eu quero chamar o irmão Fabinho e o irmão Joãozinho, amém, para vir aqui à mesa orar. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor estendeu, Senhor, a nós esse amor. Senhor, tão grande que não temos palavras, Senhor, para expressar, Senhor, o tamanho desse amor. Senhor Jesus, por mais, Senhor, que dessemos tudo o que temos, Senhor Jesus, ainda seria insuficiente. Senhor, até mesmo a nossa própria vida seria, Senhor, insuficiente. Ó, Senhor, diante desse amor tão grandioso que o Senhor derramou, Senhor, sobre cada um de nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, e hoje nós podemos invocar o Teu nome. Senhor Jesus, Tu mesmo, Senhor, te entregaste por nós. Tu mesmo, Senhor, resolveste o problema dos nossos pecados. Tu, Senhor, resolveu o nosso problema. Senhor Jesus, diante, Senhor, dessa mesa, nós reconhecemos, Senhor, que nada somos, que nada temos. Tudo, Senhor, que somos, tudo, Senhor, que temos, Senhor, vem de Ti. Dá-nos, Senhor, um coração, Senhor, reconhecedor, coração grato, tudo, Senhor, que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua vida, Senhor, que nos mantém de pé, nos mantém vivos, Senhor, perseverando, Senhor, em fazer a Tua vontade. Obrigado pela Tua palavra, a palavra tem operado em nós, operado, Senhor, em nosso meio, tem nos mantido, Senhor, de pé. Senhor Jesus, continua, Senhor, nos mantendo. Tua palavra é quem nos sustém, Tua palavra é quem nos mantém, Tua palavra é quem vai nos levar até o fim. Dá-nos, Senhor, um coração de crer, Senhor, obedecer com simplicidade, Senhor, a Tua palavra. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a igreja, abençoa toda a igreja. Senhor, onde tiver um filho Teu, Tua bênção possa alcançá-lo, Senhor, possa usá-lo, Senhor, para trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por nós estar aqui reunidos, ó Senhor Jesus, para partir esse pão, Senhor, em memória que tudo que o Senhor fez por nós, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa santificar, ó Senhor Jesus, esse pão que representa Teu corpo, esse cálice que representa Teu sangue, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, nós não somos dignos nem de estar aqui, Senhor, mas o Senhor é tão misericordioso, que o Senhor nos juntou, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, nos dá força para perseverar, para obedecer a Tua palavra,
porque nós não temos condições de obedecer sem o Senhor. Nós somos fracos, cheios de defeito, ó Senhor Jesus. Mas estamos aqui porque queremos ser santificados, queremos ser transformados, ó Senhor Jesus, para herdar o teu reino, para herdar o galardão, ó Senhor Jesus. Que o Senhor possa santificar a tua igreja, no geral, o teu corpo no geral, ó Senhor Jesus. Abençoa os irmãos que estão aqui, abençoa os que não vieram, ó Senhor Jesus. Nós possamos ser fiel a essa palavra, nós possamos praticá-la, amando uns aos outros, ó Senhor Jesus, não questionando, mas sim sendo fiel, obediente, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém.
estendeu-nos, buscou e prendeu-nos com laços de amor. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanam do trono do céu. Amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Agora a Cristo estamos unidos e Deus faz cumprido seu plano e prazer. A terra muito pleno, trazer o seu reino, seu trono e governo, estabelecer. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanam do trono dos céus. Amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Deus grande em dar, nos tem confiado aos servos amados em tempo suprir, com simplicidade e sinceridade, que Cristo nos ache, fazendo assim. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanam do trono dos céus. Amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Mercê que nos ganha, preciosas emanam do trono dos céus. Amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Amém, Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica, amém? Neemias, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Amém? É. Amém. Amém, Senhor Jesus. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temei sobremaneira e lhe respondi: amém, Senhor Jesus. É capítulo 1, do 2 ao 4. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados
para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Agora é capítulo 2, versículo 11 ao 13. Amém. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que eu no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Amém. Agora o 17 ao 20. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, os muros e deixemos de ser opróbrio. Mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: ponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Sabalé, Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós. Todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, né? O tema da imersão dessa semana é sem baixar a guarda. Amém? O inimigo, ele tem tentado nos desanimar, né, fazer desistir, assim como esses camaradas aí, mas nós confiamos no Senhor. Nós temos a sua palavra, que é a nossa força. Nós somos como Filadélfia, não temos muita força, né? Somos um pequenino rebanho, mas Deus, ele se agradou de nós, nos deu a sua palavra e também nos deu o seu nome. De nossa parte, irmãos, não devemos não negar o nome do Senhor, e devemos praticar a sua palavra. Ele tem nos dado o nome para que nós possamos conectar-nos a Ele. O nome do Senhor nos faz essa ponte de acesso ao Senhor. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, quando invocamos o nome do Senhor, nós nos conectamos ao Espírito, onde o Espírito de Deus, ele habita em nosso interior. Nós, quando cremos no Senhor, pela redenção que Cristo realizou por nós, nós nos identificamos, e a sua morte foi a nossa morte. Nosso velho homem já foi à cruz, nós já sepultamos o velho homem, e assim como o Senhor, nós também
ressuscitamos em novidade de vida. Terceiro dia, irmãos, é o dia da ressurreição. Nós estamos aqui não só comemorando o que o Senhor, Ele fez por nós, lembrando-nos do que o Senhor fez por nós, de sua morte, mas também comemoramos a sua ressurreição, porque Ele, uma vez que foi aprovado por Deus, Ele se tornou qualificado para ascender e se derramar como Espírito para todo aquele que nele crê. Hoje nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, que nós podemos contactá-lo pelo nome e pela palavra do Senhor. Senhor Jesus, por isso, irmãos, que nós não precisamos ficar desanimados e nem temerosos contra as investidas do inimigo de Deus, contra os ataques do inimigo, porque nós já temos o nosso escudo, né? Nós temos o Senhor como a nossa guarda. De maneira concreta isso, irmãos, é a palavra de Deus, tá certo? Todas as vezes que nós nos voltamos ao Senhor para buscar Ele como nosso refúgio, devemos entender que buscar o Senhor como nosso refúgio é buscar a palavra de Deus, tá certo? É buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso refúgio. Amém? Senhor Jesus, então nós estamos muito felizes por estarmos vivendo nessa época, nesse momento, né, em que o Senhor Ele está dispensando a sua palavra para nós, né? A palavra profética que o Senhor Ele tem falado para nós, tem como objetivo, né, trazer o reino de Deus para a terra, ou seja, o governo de Deus para a terra. O governo de Deus está relacionado ao seu reino. E nós vimos, né, que esse livro, né, que nós estamos adentrando, que é o livro de Neemias, nos deixa muito claro que a vontade de Deus é de estabelecer o seu governo aqui na terra. E como é que o governo de Deus ele vai ser estabelecido aqui na terra? Quando todas as coisas forem encabeçadas em Cristo, né? Prestem atenção, a vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo. Se Deus ele não conseguir encabeçar todas as coisas em Cristo, a sua vontade aqui não é feita. É por isso que nós precisamos imergir na palavra, para inculcar isso em nós, certo? Se nós inculcarmos isso, irmão, nós vamos entender, não é a vontade de Deus simplesmente para mim, tá certo? Se fôssemos perguntar, certo, às pessoas, qual é a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus? Eles vão dizer, né, que, né, outro dia desse, né, você fala que tem que fazer a sua parte, né? Eu perguntei, qual é a vontade? Você sabe qual é a vontade de Deus? É fazer a nossa parte. Não sabe nem, né, o que é que ele está dizendo. O que é fazer a sua parte? Não sabia o que é fazer a sua parte. Irmão, sabe, eu vou dizer para você, sabe o que é fazer a sua parte? É você primeiramente estar encabeçado em Cristo. A sua parte é essa. Se você estiver encabeçado em Cristo, Cristo por meio de você, Ele vai ter caminho para encabeçar todas as coisas. Ele vai encabeçar aqueles que estão próximos de você, vai encabeçar o seu cônjuge, vai encabeçar os seus filhos, porque, né, os filhos muitas vezes são tão rebeldes. É porque você primeiramente é rebelde. Você não está encabeçado em Cristo. Aí os filhos não vão estar encabeçados em Cristo. Deus, Ele quer encabeçar os nossos filhos, irmãos. Mas primeiramente Ele precisa encabeçar você. Porque o seu cônjuge é tão rebelde? Porque você não está encabeçado. Mas uma vez que Cristo nos encabece, sabe? Que Ele tenha domínio, que Ele traga o governo de Deus para nós, para você. Então Ele, por meio de você, Ele vai poder encabeçar todas as coisas. Aqui em Efésios, capítulo 1, no versículo 9... Versículo 7 diz assim, no qual temos a redenção. Em quem nós temos a redenção? No Senhor Jesus Cristo. Então, todo o processo, sabe, de salvação de Deus nas nossas vidas, ela vai começar pela redenção. Deus, Ele está dispensando por meio do rio, né, esse rio da graça, tudo o que Deus é. O Deus Pai,
né, como um manancial profundo, ele está cheio de riquezas, mas não tem como essas riquezas chegar até nós, porque ninguém jamais viu a Deus, ninguém é capaz de ver a Deus, mas ele tem um canal. Quem é esse canal? É o Senhor Jesus Cristo, que é a fonte que jorra do manancial. O Senhor, enquanto esteve aqui na terra, quem estava junto do Senhor Jesus, estava junto do próprio Deus, como a palavra de Deus. Preste atenção, irmãos, como a palavra é importante. João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra, no final do versículo, diz que a palavra era Deus. E no versículo 12 diz que o verbo, a palavra, se fez carne, e tabernaculou, habitou, sabe, ele andou aqui entre nós. Mas o Senhor Jesus, como o tabernáculo de Deus aqui na terra, como a habitação de Deus aqui na terra, estava limitado ao espaço e também ao tempo. Não tinha como nós termos tido contato com o Senhor, não tínhamos como nós hoje ter contato com o Senhor, se o Senhor ainda estivesse aqui na terra. Mas graças ao Senhor, pela redenção que Ele cumpriu por nós, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então esse canal, ele jorrou para nós, irmãos, a salvação. Ele jorrou para nós a vida de Deus, que nós não tínhamos acesso, mas agora pela fonte nós temos acesso, que é o próprio Senhor. Quando você toca no Senhor, irmãos, que você experimenta o Senhor, você está experimentando o próprio Deus. Você quer tocar no manancial? Toque na fonte, né? Senhor Jesus, e como a fonte a jorrar, ele também se tornou os ribeiros. É por isso que lá em Jerusalém, só lá, não tinha como nós contactarmos o Senhor, mas como o ribeiro, sabe, como o Espírito que agora foi dispensado para nós, que fluiu para nós, nós podemos ter acesso ao Senhor. Senhor Jesus, o versículo 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Quer dizer, Ele não só se dispensou, Ele não só nos salvou. Preste atenção, as pessoas hoje estão satisfeitas apenas em ter sido, salva, ser crente, ser salva. Mas Ele nos salvou com um objetivo, Ele quer nos desvendar, Ele quer mostrar para nós qual é a sua vontade. A vontade de Deus, irmãos, não é só nos salvar, não é só nos dar a sua vida, mas Ele quer desvendar-nos a sua vontade. E o homem natural, ele não entende isso. Nós já vimos, eu acho que semana passada ou retrasada, nós vimos que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura. Mas o homem espiritual, a todas as coisas prescrutas, até mesmo o quê? As profundezas de Deus. Por que ele consegue tocar nas profundezas de Deus? Porque ele está conectado à fonte que é Cristo. Amém? Como é que você consegue se conectar ao manancial, irmãos? Estando na fonte. Os ribeiros, que é o Espírito Santo, conectou você à fonte, e uma vez que você está nessa fonte, você consegue se conectar ao manancial, ou seja, você consegue tocar nas profundezas. Irmãos, Deus quer levar você para as profundezas dEle, amém? Não resista, irmãos, sabe, resistir é como você está nesse ribeiro nadando contra a correnteza. Deus quer levar você para o manancial, para a fonte, que é Ele mesmo. É por isso que não há nenhum outro canal, sabe, irmãos, ninguém nessa terra que nos conecta ao Senhor, sabe, que intercede, a não ser o Senhor Jesus. Mas preste atenção, tudo isso que eu estou falando pode ser só teoria, abstrato. A maneira de nós termos isso de forma prática é por meio do seu falar, é por meio da sua palavra, é por meio da palavra profética que o Senhor está nos falando, que o Senhor está dispensando para nós. Então, o falar de Deus, a palavra profética, nos dá essa realidade, nos faz conhecer a vontade de Deus. Senhor Jesus, Ele continua, segundo o seu beneplácito que propusera
em Cristo. Aí no versículo 10 ele começa a mostrar o que é que ele quer nos revelar. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, convergir aqui, ou seja, é encabeçar todas as coisas em Cristo. Então, a vontade de Deus é que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo. E para isso, nós temos o tempo, certo? O tempo tem como objetivo, irmãos, fazer todas as coisas serem encabeçadas. Eu não sei quando é que o tempo começou, né? Quem estuda isso aí, data de, sabe, milhões, bilhões, mas eles ainda talvez não tenham nem noção de quando é que o tempo começou, né? Não pense que nós somos ainda muito limitados para compreender isso aí. Mas veja, irmãos, a complexidade da vontade de Deus ela ser feita, tá certo? Nós sabemos que o arcanjo Lúcifer, né, que hoje é Satanás, o adversário de Deus e aquele que acusa-nos todos os dias, ele se rebelou contra Deus e ele trouxe um caos para o universo. Ele desconectou todas as coisas, ele tirou debaixo do encabeçamento, sabe, de Deus todas as coisas. E nós, seres humanos, fomos criados para trazer ordem a essa terra, a esse universo. O ser humano, ele dá atenção a tantas coisas, mas Deus, quando criou, sabe, todas as coisas, em especial o ser humano, ele deu essa comissão tão especial. E ele colocou o homem no jardim, né? E ali havia uma árvore que era a árvore da vida, e uma vez que o homem ele comesse daquele fruto, desfrutasse daquela árvore que representava o próprio Deus, primeiramente ele estava cumprindo, sabe, ele estava levando o homem a se conectar com a vida capaz de realizar todas essas coisas. O homem, ele não foi criado como um anjo, né? Quando a Bíblia fala de Jesus, ele diz que foi criado menor do que o anjo, mas diz que de glória e honra ele foi revestido. O que é que foi revestido de glória e honra? Jesus já não estava revestido de glória e honra? Estava, mas não a sua humanidade. Em sua humanidade, ele foi feito menor, por um pouco menor do que os anjos. Nós, como seres humanos, nós somos criados, sabe, em poder, sabe, muito menor do que os anjos, mas nós temos algo que o anjo não tem, que é o Espírito dado pelo próprio Deus, pelo sopro de Deus. Irmão, preste atenção, o nosso Espírito, ele não é dessa terra. O nosso corpo é dessa terra, mas o nosso Espírito foi soprado pelo próprio Deus, foi dado pelo próprio Deus. Deus soprou naquele, né, vou usar essa expressão assim, aquele boneco de barro que foi criado, o fôlego de vida, ou seja, o Espírito, para dentro dele. E o homem passou a viver pelo sopro de Deus. Olha só, o sopro sai de onde? Da boca. O que é que sai da boca? A palavra. Irmãos, eu e você só existimos por causa da palavra de Deus. É a palavra que faz a obra de Deus. Primeiramente, você veio a existir por causa da palavra de Deus. Foi a palavra, foi o que saiu da boca de Deus, irmãos, que nos deu vida. Aí você quer fazer as coisas achando que por você mesmo você é capaz, tá certo? Eu não tenho nenhuma capacidade, mas só que embora eu tivesse o espírito humano, eu precisava dessa conexão completa, né? Da conexão completa com Deus, por meio do desfrute da árvore da vida. Mas o anjo, esse arcanjo, ele se antecipou, ele enganou a Adão, ele enganou Eva, levando-os a apartar-se de Deus e a viver independente de Deus.
baseado no certo e no errado. Nós precisamos entender, não somos nós que decidimos o que é certo e errado. Não é assim que Deus ele criou o homem. Deus ele nos criou para fazer a vontade de Deus. Não é o certo e o errado. Não é viver pelo certo e errado. Quem vive pelo certo e errado é o homem natural que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é uma questão de certo e errado. Talvez muitos de nós, desde que o Senhor começou a falar, o seu falar profético, já devemos ter caído nessa armadilha. Isso não está certo. Eu acho que isso não está certo. Eu acho que está errado. Viver por certo e errado é viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a natureza do homem caído que entrou em nós, pelo homem natural. O homem natural, irmãos, ele vive pelo certo e o errado, quando na verdade nem ele sabe o que é certo e errado. O que Satanás colocou na humanidade foi um fardo que ele não pode carregar. Veja a humanidade hoje, veja os governos hoje. Todo mundo dá palpite ali no Oriente Médio. Cada um quer estar certo, né? Quem é que está certo? Você olha assim, está certo. Por exemplo, quando você vê mulher e esposa, né? Mulher e esposo, né? Marido e mulher brigando, quem é que está certo? Quem é que está errado? Você é capaz de dizer quem é que está certo? Quando você ouve o marido, as queixas, está certo. Aí quando a mulher fala, ela tem razão, né? Ninguém está certo. Bom, não é uma questão de certo e errado, sabe? Nós, como casais, devemos, quando surgir esses dilemas, devemos buscar a fonte, que é Cristo. E Ele vai nos dizer, irmãos, o que fazer. Não é uma questão de certo e errado. Às vezes o certo para nós é errado para Deus. Às vezes o errado para nós é certo para Deus. Não é uma questão de certo e errado, é uma questão de viver pelo novo homem, viver por essa conexão que Deus estabeleceu por meio da sua palavra. Então a palavra de Deus tem como objetivo trazer o governo de Deus, né, para nós. Primeiramente é nós, e por meio de nós trazer para a sua igreja. E no versículo 21 diz assim, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é o meio que Deus ele está usando, irmãos, para alcançar o seu objetivo de encabeçar todas as coisas em Cristo. De Cristo encabeçar todas as coisas. É por meio da sua igreja que é o seu corpo. Mas como é que ele está fazendo isso? Enchendo-nos, até estarmos plenos de Cristo. Irmãos, Deus ele só está esperando a sua igreja para julgar todas as coisas. Deus ele só está esperando, irmãos, que a igreja, sabe, ela cumpra o seu papel aqui nessa terra, para que todas as coisas sejam julgadas. Nós, quando falamos assim, Senhor, vem logo. Se você tem esse desejo de que o Senhor venha logo, irmãos, arda esse desejo em seu coração de estar encabeçado em Cristo. Não haja em você mesmo, não haja pelo certo e errado, pelo seu natural, de que isso é certo e isso é errado, sabe, irmãos? Não vamos permitir que o inimigo de Deus fique colocando essas coisas, que essas coisas roubam a nossa simplicidade, que é o que o inimigo de Deus ele quer. Lá em 2 Coríntios, aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, né? Senhor Jesus. Eu estou em Romanos, eu não vou encontrar, não. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, versículo 2 diz assim, olha, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Veja a preocupação que o apóstolo ele tem aqui. Irmãos, ele zela, ele tem a preocupação, não é por ele mesmo, sabe? Todas as coisas que o apóstolo faz, é porque ele tem preocupação com os irmãos, com aqueles que estão debaixo do seu apostolado. A preocupação do apóstolo não é com ele mesmo,
sabe? Paulo, lá no final do livro de Timóteo, ele diz assim que a coroa dele já está guardada, né? Já completou a carreira, guardou a fé, mas ele dizia que por ele mesmo, era 1000 vezes melhor estar com o Senhor. Por Paulo mesmo, ele preferia já ter partido, mas só que por causa dos irmãos, sabe? Do crescimento, do cuidado dos irmãos é que Paulo ele permanecia. Essa é a preocupação do apóstolo. Nosso irmão Dong, muitas vezes já nos revelou isso. Uma vez ele compartilhou que preferia ficar na grande tribulação para cuidar dos irmãos que iriam ficar. Que amor é esse, irmãos? Um apóstolo, sabe, irmãos, ele tem essa preocupação com os filhos de Deus. Ele não pensa nele mesmo. Ele pensa primeiramente nos irmãos. O pastor, ele pensa nas ovelhas. Mesmo que falte uma, né? Ele deixa as 99, mas ele não abandona, ele deixa seguro, tá certo? E vai atrás daquela que se perdeu. Ele quer cada ovelha no seu aprisco, sabe? Na igreja. Ele quer cada ovelha sendo cuidada, que nenhuma se perca. O Senhor disse, né, que todos aqueles que foi dado a ele, nenhum se perdeu, né? Senão Judas, que já estava predestinado a isso. Irmãos, Deus, Ele hoje nos deu como canais, sabe, para fazer a sua vontade aqui na terra. Como instrumentos, na verdade, melhor expressão, para fazer a sua vontade aqui na terra. E Ele está trabalhando em nós, cuidando de cada um de nós. É como Paulo falou aqui, Ele está zelando, sabe, pelo nosso crescimento em vida. Aí ele diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, irmãos, quando nós perdemos a simplicidade, nós passamos a duvidar do falar profético, sabe, criticar aqueles que têm falado. Não vamos perder a simplicidade. O que o inimigo de Deus quer roubar nos irmãos é a simplicidade. Mas vamos ter um coração simples e obediente ao falar de Deus, aquilo que Deus ele está falando. Senhor Jesus, a palavra profética, irmãos, ela nos leva para perto de Deus. A palavra profética, ela não só traz o governo, mas ela traz ordem a todas as coisas. Eu estava tocando numa coisa que Pedro ele estava compartilhando hoje. Veja só. Uma das verdades que o Senhor ele estabeleceu no início do século XX, né, por meio do irmão Atmani, foi a base da igreja. Não é verdade? Isso foi uma grande revelação, sabe? Uma grande restauração. Até então, os cristãos numa mesma cidade se reunia em vários grupos diferentes. E Deus, Ele usa o seu princípio para a sua igreja, assim como usou para o povo de Israel. O povo de Israel, quando conquistou a terra, todos eles deveriam ir para um único lugar, adorar a Deus e comemorar as suas festas, que era Jerusalém. Não importa onde eles estivessem, né, eles tinham que descer para Jerusalém. Deus, ele tem uma base para poder dispensar a sua revelação. Sabe por que até depois de Martinho Lutero, não houve uma restauração completa da revelação e da vontade de Deus aqui nessa terra? Porque o povo de Deus, ele restaurou uma parte, mas não o todo, não completou a revelação. Eles, por um lado, saíram, sabe, irmãos, da situação em que se encontravam em Tiatira e passaram a buscar a palavra de Deus, mas o falar deles, o falar profético ainda não tinha sido totalmente restaurado. Por quê? Porque o falar profético tem como objetivo dar o quê? Direção. E a direção de Deus para o seu povo é uma só. Ele não dá mais de uma direção. Então, quando numa cidade há vários grupos cristãos se reunindo,
cada um falando uma coisa diferente, me diga, como é que Deus vai dar uma só direção? Como é que o povo vai andar, né, num só passo, para um só objetivo, alcançar a meta de Deus, a vontade de Deus? Não tem como. Um diz de uma maneira, outro fala de outra. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É que Cristo encabece todas as coisas. Mas um fala de um jeito, né? Um dá uma outra direção. Um dá uma outra direção. Não tem como Deus alcançar o seu objetivo, fazer a sua vontade. Então, primeiro precisava que a base pudesse ser estabelecida. E que os filhos de Deus, em uma só cidade, eles caminhassem com uma só visão. Aí Deus tem como dar a revelação para eles. Tem como revelar isso para eles. Se você for perguntar qual é a vontade de Deus para os vários grupos cristãos hoje que estão aqui nessa cidade, você pode ter certeza que cada um vai dar uma resposta diferente. Cada um vai dar uma resposta diferente. Mas por que, irmãos, Deus está nos revelando isso? É porque nós somos melhores? Porque nós somos merecidos, né? Não digo nem merecedores, somos merecidos, né? Somos mais do que os outros? Não, irmãos, não é por causa disso. Não acho que você sabe de alguma coisa. Eu digo a você que em termos de doutrina, talvez eles saibam mais do que nós. Não é questão de você ter conhecimento, conhecer a vontade de Deus, não é uma questão de doutrina, de se conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de ter os versículos decorados. Não é isso. Mas é você estar na base adequada. É você estar na posição correta. A igreja, ela precisa estar na posição correta, irmãos, e foi isso que o Senhor, Ele restaurou no início do século XX, com o meio de Watchman Nee. Eles perceberam, irmãos, que numa cidade não pode haver mais de um testemunho, tem que haver um único testemunho. Hoje nós partimos esse pão, dando testemunho, tá certo, de uma única igreja, de uma única expressão da sua igreja aqui nessa cidade. Quando partimos esse pão, devemos ter em mente que não somos só nós que estamos aqui, mas todos os irmãos de todos os grupos cristãos estão inclusos aqui. Todos os genuínos filhos de Deus estão inclusos aqui, embora eles não estejam conosco. Então Deus, Ele pôde, né, dispensar as suas verdades, a sua vontade, dessa forma. Mas isso ainda não estava completo, porque se você diz que a base, pegar a cidade como a base da igreja, é suficiente para Deus poder assim dar a direção concreta para o seu povo, outro grupo pode aparecer na cidade e dizer: nós nos reunimos como uma igreja aqui nessa cidade. É ou não é? Hoje existe isso ou não existe? Em várias cidades. Você chega na reunião, os irmãos... Eu acho que você deve estar pensando assim, você está botando eu na mente, né, com essa conversa. Irmãos, preste atenção, isso ainda não era suficiente. Deus, eles ao longo desses anos, sabe, o irmão Dong, aqui, durante 40 anos, aqui somente no Brasil, no continente sul-americano, o qual o Senhor carregou ele dispensou essas verdades, e várias cidades foram levantadas, várias igrejas, sabe, o testemunho do Senhor nessas cidades. Mas ainda, essas igrejas, do jeito que estavam, o próprio irmão Dong, ele disse assim: dessa maneira, vai levar uns 200 anos para trazer o Senhor de volta, para que o Senhor possa voltar. Da maneira como está, mesmo as igrejas, reunindo na cidade, muitas era de um jeito, às vezes uma região caminhava de um jeito, uma região caminhava de outro, e aí veio a pandemia, né? Todos os filhos de Deus, todos os locais de reunião se fecharam, né? Todo mundo em casa, e nesse período, Deus, Ele fez algo tremendo. Deus, Ele passou a restaurar algo grandioso, que foi o falar profético. Você pode dizer, mas não havia o falar profético? Irmãos, o falar profético, ele sempre houve. Durante um período de quase 1000 anos, né, nós vimos que por causa disso, a palavra ela foi contida, ela foi guardada, aprisionada, e nada caminhou aqui nessa terra. A humanidade parou.
Mas no momento que o falar de Deus começou a ser dispensado, as coisas começaram a acontecer. Veja, quando ali na restauração, por meu, não sei, me lembro agora quem era o camarada, né? Logo que o Senhor começou a dispensar a palavra de Deus, a imprensa foi inventada. Tudo com o objetivo de cumprir a sua vontade. E aí a Bíblia foi traduzida para várias línguas, e a palavra de Deus começou a chegar nas pessoas, mas ainda faltava essa direção. E mesmo nos nossos dias, ainda não tínhamos claro essa direção. Mas aí, todos em casa, Deus começou a falar por meio de um único canal. Irmãos, e as igrejas começaram assim a alinhar. E isso incomodou o inimigo de Deus. Isso incomodou o inimigo de Deus. Irmãos, e a partir daí, né, muitos começaram a se levantar. Por que você insiste tanto, irmão? Falar profético. Falar profético. Né? Alguns chegavam assim para o irmão, né, para o irmão Pedro: irmãos, os irmãos estão idolatrando você. Estão idolatrando você. Nos aeroportos, queriam que o irmão mandasse parar, que as pessoas viessem recepcionar eles no aeroporto. Tudo isso, irmão, será que o problema era o irmão Pedro? Mas era o falar profético. O inimigo que atacar, irmãos, é o falar profético. E aquele que está portando, aquele que é o canal, esse é o mais atacado. Esse é o mais atacado. Não vai dar tempo mais de eu falar aqui, eu queria entrar, principalmente para nós vermos, por exemplo, Moisés. Deus fez tanta coisa no meio daquele povo, mas quem é que o povo atacava? Moisés. Preste atenção, irmãos. Falar contra o canal de Deus é falar contra o próprio Deus. Isso é sério. Por exemplo, lá no caso de Miriam, quando eles começaram a falar contra Moisés, a Bíblia diz assim: Deus o ouviu. Sabe, falar contra aquele que fala por Deus é falar contra o próprio Deus, porque é Deus quem está mandando, é Deus quem coloca a palavra na boca do seu canal. O seu canal não tem nenhuma capacidade de fazer o que nós estamos vendo hoje, irmão, se não for Deus. E o próprio Deus, Ele confirma o seu falar. As coisas que estão acontecendo, os milagres que têm se seguido, ao longo que o Senhor começou a restaurar o falar profético no nosso meio, irmãos, é a prova de que é Deus quem está falando. Você quer saber se é Deus que está falando? Veja os milagres se não estão acontecendo. Irmãos, e nos nossos dias nós estamos vendo o Senhor levantar uma geração simples, uma geração descomplicada, que são os adolescentes. Sabe, irmãos, para quê? Para mostrar que assim como o povo de Israel, todos aqueles que de 40 anos, de 20 anos para cima, aliás, não entraram na boa terra, nós que somos dessa geração, corremos um risco muito grande de não entrar no descanso de Deus, no reino milenar. Precisamos atentar para aquilo ali. Diante daquela situação, quando os espias viram a terra, eles falaram mal da terra, criticaram, falaram mal dos que estavam à frente. Quando Moisés tomou a palavra, a Bíblia fala que depois que Moisés falou, depois que Caleb falou, eles ainda queriam apedrejar eles. E Deus, Ele irou-se, e Ele determinou que aquela geração, nenhum, sabe, dos que viram os sinais, daqueles que viram os sinais que Deus fez, nenhum deles entraria na boa terra por causa da desobediência da palavra. Josué, Caleb, ele disse assim: se Deus nos deu, vamos temer, os gigantes são pão para nós. Sabe, irmãos, como é que diz? Eles queriam baixar a guarda, mas Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Eles não baixaram a guarda. As multidões ali, tá certo? Querendo desanimar eles, mas eles não baixaram a guarda. Eles tiveram um sentimento diferente, eles confiaram na palavra de Deus. Foi Deus quem disse que daria aquela boa terra, que eles conquistariam aquela terra. Eles confiaram na palavra de Deus, eles não temeram. Enquanto isso, havia alguns que ficavam desanimando o povo, e eles começaram a chorar. Aí a Bíblia fala que Caleb e Josué rasgaram as suas vestes,
diante daquela situação, sabe, se desesperaram por tanta incredulidade. Irmão, nós precisamos confiar na palavra de Deus, no falar profético de Deus. E só os de 20 anos para baixo, ou seja, a nova geração, é que entrou e possuiu a terra. Irmãos, essa geração que o Senhor está levantando hoje, tem as características ideais para Deus cumprir a sua vontade, que é a simplicidade e a obediência. Deus fala para eles, eu não sei se os irmãos, desculpa, já passei aqui do meu tempo, eu vou encerrar. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção, quando às vezes nós sentamos, né, nas cadeiras para fazer a imersão, aí nós lemos, aí depois lemos de novo, aí depois lemos de novo, sabe o que é isso? É o que o Senhor falou lá em Deuteronômio, inculcarás a seus filhos. O que é inculcar? Sabe, é imprimir no coração a palavra de Deus. Aí diz, quando deitares, quando levantares, quando andares pelo caminho. Esse inculcar, irmãos, esse imprimir, é por meio de várias repetições. Você falar uma vez, falar 2 vezes, você consegue inculcar a palavra em seu coração. É por isso que nós emergimos dessa maneira. Seja simples, seja obediente, sabe? E quando você estiver fazendo, não torça a cara, não fique, irmãos, entre no encargo. Eu digo a você, irmãos, que você vai, sabe, Deus ele vai lavar você. Se ainda tem alguma coisa que está complicando você, busque a palavra. É em Efésios que mostra, né, que é pela lavagem de água, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai lavar você. Irmãos, entre, faça imersão, né, leia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até a palavra estar encucada, encravada em seu coração. Aí Deus ele vai poder caminhar por meio de você. Quando nós dizemos assim que é a palavra de Deus que faz a obra, é essa palavra, irmãos, que você está colocando em seu ser, está inculcando em seu coração, sabe? Na sua mente, na sua vontade, na sua emoção, e Deus ele vai encontrar caminho. Nós hoje temos essa responsabilidade de trazer o Senhor de volta. Os da velha geração tem esperança, porque Josué e Caleb entraram na boa terra, né? E os da nova geração, Deus ele está confiando esse encargo. Mas preste atenção, esses adolescentes, eles têm simplicidade, mas eles precisam de quê? Dos capitães, né? Vamos ser como Josué e Caleb, irmãos. Não vamos, né, jogar a responsabilidade. Por exemplo, muitos têm criticado e falado assim, agora é a igreja, como é? Igreja das crianças. Das crianças. Pedro agora só fala em adolescente. Só fala nos adolescentes. Irmãos, por que Pedro só está falando nos adolescentes? Eu pergunto a você, se você fosse dono de uma empresa e sempre fizesse uma reunião, né, tem aquela reunião, né, que o dono da empresa fala, de quem é que eles falam mais? Daqueles que cumprem, né, como é que eu posso dizer assim, o que o dono determinou, né, o que o dono determinou, o que dão os melhores resultados. Ó, fulano, tal, ó, fulano, tal, eles sempre vão ser citados, porque estão cumprindo o que o dono da empresa determinou. Irmãos, nós estamos vivendo a vida da igreja. Veja os adolescentes, têm saído para pregar o evangelho, imergem na palavra, né? Fazem grito de guerra. Para que o grito de guerra? É para inculcar mais a palavra ainda, tá certo? Eles estão cumprindo a vontade de Deus e vindo com simplicidade e obedecendo ao falar de Deus. Aí Deus tem como caminhar por meio deles, mas Ele também quer os Josués e os Calebes. Eu preciso, irmãos, sabe, você que já está há mais tempo na vida da igreja, irmãos, Deus ele quer contar com você para conduzir essa nova geração para o reino. Amém? Senhor Jesus, então não vamos baixar a guarda, né? Como Pedro ele tem falado nas últimas mensagens, agora é agenda positiva. 2023, né? Muitos ataques, o inimigo de Deus quis nos deixar para baixo, mas nós não baixamos a guarda. Agora em 2024 é agenda positiva. Vamos avançar, irmãos. Vamos trazer o Senhor de volta, né? Senhor Jesus.
Amém, irmãos? Como diz o irmão Marizinho, eu vou compartilhar 2 pontinhos aqui, certo? Amém. Primeiro ponto que eu quero compartilhar é sobre a vontade de Deus, né? Que Sérgio começou a mensagem, né? Dizendo que a vontade de Deus é estabelecer o seu governo na terra. E o governo de Deus é estabelecido na terra pelo encabeçamento em Cristo, né? Se você, neguinho, está encabeçado em Cristo, o governo de Deus já está sobre você e, consequentemente, sobre a sua casa, né? Se você não é desencabeçado, não existe o governo de Deus sobre você. Mas se você está encabeçado em Cristo, o governo de Deus já está na terra, pelo menos em você e na sua casa, né? Então, o que eu preciso é estar encabeçado em Cristo. Aí então Sérgio falou o segundo ponto, o falar de Deus nos conecta com Ele, com Deus, né? Isso, irmãos, não é uma doutrina e nem é um mero conhecimento, não é só um mero conhecimento que vai nos conectar com Deus. Como nós vamos estar conectados com Deus? Sérgio terminou a mensagem falando isso, sobre imersão, né? Por meio da imersão na palavra, irmãos, por que os jovens, os adolescentes são simples e obedientes? Porque eles têm experiência de estar no Espírito. Nós, em nós mesmos, nós não somos nem simples nem obedientes, somos rebeldes. Mas esses jovens, eles têm tido experiência de estar no Espírito. Então, por a imersão na palavra, nós nos voltamos ao Espírito, irmãos, o que é o Espírito? Sérgio falou do manancial, da fonte e do ribeiro. O Espírito é a realidade do ribeiro, dos ribeiros. O ribeiro é só um tipo, o Espírito é a realidade. Mas, como já foi falado em outras reuniões, a água que está lá no ribeiro, ela vem lá do manancial, é a mesma água que passa pela fonte e vai para o ribeiro. É como uma corrente de energia, né? Se você a energia vem lá de Mossoró, se você tocar aqui, está lá. Então, quando nós estamos no Espírito, que é o ribeiro, automaticamente nós estamos na fonte e estamos também no manancial. É por isso que a palavra de Deus nos conecta com Ele, por meio da imersão, do ruminar, grito de guerra. Agora a palavra é imersão, né? Mas antes, né, a gente conhecia o ruminar a palavra de Deus, né? E é uma forma de voltarmos, invocar o nome do Senhor, irmãos. Para mim é maravilhoso invocar o nome do Senhor. É uma forma de nos voltar ao Espírito. Amém? Jesus é o nosso Senhor. O neguinho já está me expulsando aqui. Amém. Senhor Jesus, estava vendo aqui nesse ponto 1 da imersão de hoje, que diz assim: não seja prepotente, se julgando conhecedor de tudo. Creia na palavra de Deus. Isso, irmãos, é um problema do ser humano. E eu acho que para nós brasileiros ainda é um problema pior, né? Eu nunca viajei para o exterior, não, mas o que a gente ouve muito dizer é que brasileiro ele tem opinião para tudo. Tanto que se você falar de política, o cara não assiste nada ou não sabe quase nada de política, mas ele tem a opinião dele e quer que a opinião prevaleça. Se fala de esporte, se fala de religião, tanto que tem um ditado, né, que fala que política, esporte e religião não se discute. Porque eu acho que é os 3 assuntos principais, mas isso, irmãos, é qualquer assunto. Tudo que a gente vai falar, o ser humano ele tem a opinião dele, ele quer que ela prevaleça. E a gente quer trazer essa cultura, irmãos, humana, mundana, também para a vida da igreja. A gente quer dar opinião no que Deus está fazendo.
E o pior, não quer só opinar, a gente quer impor a nossa opinião para o que Deus quer fazer na igreja. Aí continua assim, ó, a palavra de Deus, irmãos, tem poder para fazer sua vontade. Só tem uma coisa, irmãos, que tem poder para fazer a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E olha aqui o principal que eu estava ganhando. Se você vive por sua mente lógica, está vivendo apenas pelas coisas aqui da terra. Irmãos, isso é impressionante. Ou seja, você está envolvido com as coisas de Deus, você até está fazendo coisas para Deus, mas se você está fazendo na sua mente lógica, ou seja, baseado no que eu acho, no que eu conheço, no que eu penso que é melhor, não passa de coisas terrenas. E o Senhor fala, né, para buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então aqui não se trata apenas de buscar coisas aqui que nós julgamos da terra, mas é querer fazer a vontade de Deus com a nossa lógica humana. Irmãos, e sabe qual é o grande risco disso? É porque nós somos tendenciados, como o título mostra, a baixar a guarda. É ou não é assim? Qualquer coisa que nós vamos fazer e que nós colocamos, né, a nossa opinião ali, ou fazemos da maneira que nós queremos e recebemos uma crítica, irmãos, automaticamente nós somos tendenciados a desanimar. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Quando você vai fazer algo, que chega alguém, homem, isso aí não vai dar certo não. Rapaz, isso aqui acho que você está fazendo errado. Qual é o nosso sentimento? É um sentimento, né, de tristeza. Será que eu devo continuar ou eu devo parar? Irmãos, mas quando nós fazemos pela palavra, irmãos, aí nada pode parar a vontade de Deus. Alguém pode até parar a sua vontade, a minha vontade, a minha obra, a sua obra. Irmãos, mas a obra de Deus é imparável. Aí eu estava vendo também os versículos que nós lemos hoje, estava aqui no versículo 19 do capítulo 2. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Irmãos, sempre vai ter aqueles que zombam. Foi ou não foi assim todos os encargos que nós participamos ao longo da vida da igreja? Eu lembro que desde o início, quando eu comecei a reunir, as pessoas zombavam. Zombavam de nós quando nós íamos limpar o local de reunião. Zombavam de nós quando nós ofertávamos e dávamos dízimo. Vocês lembram que zombavam de nós quando nós saímos com as tendas? Lembra que zombavam quando o Senhor nos deu o encargo do bucafé? Irmãos, que zombam, os que vão querer desencorajar, sempre vai ter. Os que vão falar mal do grito de guerra, vai deixar de ter? Sempre vai ter. Os que vão falar mal da imersão, os que vão criticar os jovens, os adolescentes, casas de adolescentes, irmãos, sempre vai ter os que vai tentar nos desencorajar. É por isso, irmãos, que nós não devemos achar que sabemos de tudo, porque quando nós levamos para a mente, aí chega alguém com mais conhecimento, ou com a opinião humana melhor, e nós ficamos, né, com essa sensação de que agora vamos baixar a guarda. Mas quando nós temos a visão, irmãos, que a palavra do Senhor que está agindo, que a obra está sendo feita não é por nós, mas pela palavra, irmãos, aí não tem nada que baixe a nossa guarda. Podem zombar, podem criticar, mas aí nós temos consciência de que a obra não é nossa. Ou seja, irmãos, eu não tenho culpa. Se Deus está falando assim, eu estou fazendo apenas o que Deus está falando. Então, se você que é contra tem alguma coisa, vá se ater com Deus, porque é Deus que está dando a direção. E nós estamos aqui apenas para cumprir a direção que Deus dá. Amém? Jesus é o Senhor. Agora, depois de mais de 30 dias, né? Eu acho que eu vou ter um acumulado aqui. Eu posso soltar agora ou não? Ver se dá tempo, né? Amém. Graças a Deus pela palavra abundante que o Senhor tem, né, derramado sobre nós.
nesses dias, como o Sérgio falou, a pandemia, né, muitos viram como algo negativo, né, no momento, mas a gente não sabe, né, o que Deus ele quer fazer em cada momento, com cada situação que surge, né, nessa terra, irmãos. Toda situação que surge nessa terra, Deus, né, ele tem a sua soberania, o seu arranjo para o cumprimento da sua vontade. Por mais que a gente ache que a coisa é negativa, mas Deus, por trás, ele está arranjando tudo, né, para fazer cumprir a sua vontade. Né, naquele momento a gente achava que era uma coisa muito negativa, né, para as igrejas, vamos dizer assim. Né, de fato, muitos irmãos, né, se esfriaram naquele período de pandemia, tá certo? Mas, por isso que a Bíblia diz, aquele que perseverar, né, perseverar, independente da situação, né, a grande maioria dos irmãos, né, perseveraram, e Deus, né, continua falando, e o falar se tornou abundante, o falar se tornou único, certo? A direção passou a ser dada para todas as igrejas, a mesma direção, no mesmo tempo, no mesmo ritmo, ou seja, Deus montando o exército já, Deus preparando o exército no mesmo ritmo, todos nós. E cada palavra, cada direção que Deus dá, cada semestre, cada palavra, a gente tem que entender uma coisa, né? É uma direção que está sendo dada para o final, para o final. Cada palavra, não tenho nem dúvida, cada direção que o Senhor está dando é porque o fim está se aproximando. Se a gente começar a enxergar, né, pelo Espírito, a palavra que Deus está falando, a gente percebe exatamente que é uma direção para o final. E se a gente ficar de fora dessa direção, analisando essa direção, o que vai acontecer? Entra quem segue essa direção, certo? Quem não segue a direção, quem segue a sua direção. A nossa direção, irmãos, é uma direção, né? Os caminhos do homem, né, como diz a Bíblia, irmãos, são caminhos tortuosos. São caminhos tortuosos. O nosso coração, ele é, né, totalmente enganoso, certo? Enganoso demais. Só tem uma coisa que a gente pode confiar, né? É na palavra de Deus. É na direção que Deus está dando para nós. E a gente precisa ficar claro a direção, por meio de quem Deus dá a direção para a igreja no tempo do fim. Deus precisa dar a direção. E mais do que isso, irmãos, o seu povo precisa da direção de Deus. Se não for a direção de Deus, aonde você acha que nós vamos chegar? Certo? Não vamos chegar em lugar nenhum. Precisamos da direção de Deus. E a gente precisa saber por meio de quem Deus dá a direção. Eu estava até mostrando a Geraldo, lendo a Bíblia esses dias, né, muito importante, que a gente consegue, né, enxergar com mais clareza a questão, né, a situação de Moisés. O próprio Deus disse: olha, eu te constituí como Deus sobre Faraó. Que coisa, isso é forte ou não é? Deus falou: eu te constituí como Deus. O próprio Deus dizendo que colocou Moisés como Deus. E ele fala também para Arão: tu serás por boca, olha só, Arão será por boca, e você será por Deus. Sobre quem? Arão. Puxa, então Moisés, irmãos, representava quem ali? O próprio Deus. Que coisa tremenda, né? O próprio Deus, já está lá na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, certo? Então aquele que Deus escolhe, sabe o que Deus diz? Olha, esse aí é Deus sobre vocês. É muito forte isso. E se você fala de uma pessoa dessa que Deus instituiu, puxa, você está falando de quem? De Deus. É por isso que Deus, né, na hora que falaram mal de Moisés, Deus já, está vendo? Não precisou que ele nem se, né, justificasse. O próprio Deus já apareceu ali em defesa, tá certo? Porque ele mesmo estabeleceu Moisés como Deus sobre aquele povo, até sobre Faraó. Que coisa tremenda, né? Parece que a maior autoridade era quem? Faraó. Mas Deus disse assim: você é como Deus sobre ele. Que coisa tremenda, né? Então a gente precisa estar claro, né? Claro, para a gente não, né, não, como diz a palavra, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, tá bom? Não se desvie nem para as suas dúvidas, nem para as dúvidas dos outros. Siga quem?
né, a direção que Deus está dando. Amém? Nem desvie para a direita, nem desvie para a esquerda. Siga o que Deus está dando na direção. E eu tenho certeza, né, que seguindo nós vamos chegar, né, até o fim. Amém? Não tem muito tempo, né, mas eu quero agradecer, né, aos irmãos pelas orações. Graças a Deus. Foi muito tempo hospedado ali naquele hospital, mas graças a Deus, né, fiquei, né, na minha cor normal agora. Depois de levar vários dias de sombra, né, sem sol nenhum, então a gente volta à cor original. Então, né, agradecer aos irmãos, né, pelas orações, já agradeci, né, as pessoas, muita gente que orou, né, que pediu a Deus, né, graças a Deus. O que a gente percebe aqui é o seguinte, irmãos, a gente aguarda muito, né, a vinda do Senhor, a gente, né, nunca pensa que piscar de olho você pode ir se encontrar com o Senhor antes que o Senhor volte, né? E aí a gente acha que tem tempo, nada, a gente tem que aproveitar, é o tempo, né? Como diz aquele hino, eu estava tocando naquele hino, né? Hoje posso teu nome invocar, amanhã eu não sei se eu posso, mas se hoje eu posso, o que é que eu devo fazer? Invocar o nome do Senhor, né? A gente não sabe, não piscar de olho você desce para o coração da terra, é ligeiro, né? As coisas acontecem, você diz, Senhor, se você errar a frase, você desce, né? Se você disser, Senhor, recebe meu espírito, você já está lá, né? Eu só deu tempo de dizer uma coisa, Senhor, agora não, né? Pronto, eu só disse agora não, o Senhor ouviu, tá bom, dá mais um tempo para você, né? Graças a Deus. Mas a gente não sabe, né? Não sabe de jeito nenhum, tá bom? A coisa pode acontecer, né, a gente perde tempo, né, podendo aproveitar o hoje, né, para fazer a vontade de Deus, viver aquilo que o Senhor está falando. Se for para lá, se não estiver preparado, diga aí, irmãos, que coisa, né, que desespero, porque Deus deu o tempo, né, mas você não aproveitou hoje, deixando para amanhã, né, e o amanhã, como diz aí, né, e o amanhã pode até não chegar mais, né, que você tanto espera. E está tão próximo que amanhã eu vou dizer uma coisa, está bem curtinho, né? Bem curtinho, para a gente, né, aproveitar hoje. Certo? Então hoje pode fazer a leitura da Bíblia, vamos fazer, pode fazer a leitura do Alimediário hoje, vamos fazer. Né, aproveitar o que? O hoje, para quê? Para viver o que Deus está, né, nos propondo, o que Deus está dispensando para nós. É hoje que a gente tem que aproveitar. Não é amanhã, irmão. Se você aproveitar hoje, pode ter certeza de uma coisa, você vai ficar sossegado. Se nós aproveitarmos o hoje, independentemente da situação que nos sobrevier, nós vamos estar, né, tranquilos e sossegados, no descanso, né? Mas se não estiver aproveitando, né, talvez dê um desespero, né? Talvez dê um desespero. Mas graças a Deus, né, pelas misericórdias do Senhor. Amém? Né? Então eu, graças a Deus, né, estou me recuperando bem. Estava querendo pular ali, mas Fabinho disse, rapaz, não bata a palma não, eu tinha esquecido que eu estou, né, com a cirurgia recente, 6 dias hoje, né? E quando eu faço um esforcinho ainda dá um suor frio, né? Mas a gente tem que aproveitar, né? Não pode, né, também pular os passos, né? Mas a gente tem que aproveitar. Se pode hoje, faça hoje, né? Tá bom? Se pode hoje, vamos fazer hoje. Às vezes a gente fica na nossa mente, como o Sérgio disse, né, desconectado do Senhor, analisando as coisas. Vai esperar o que acontecer, né, para poder reagir? Será que, né, precisa acontecer algo, né, de sobrenatural? O sobrenatural já está acontecendo todo dia, né? Todo dia acontece, tá bom? E a gente vai ficar esperando algo para poder reagir? Não. Né? Eu quero reagir, Senhor, né, ouvindo, né, a palavra. Eu quero reagir, Senhor, conforme a tua palavra. E não conforme nas situações que possa, né, nos sobrevir. Certo? Às vezes sobrevém sobre outros para você poder ter uma reação. Tá bom? Às vezes é necessário sobreviver sobre você mesmo, para poder você, né, reagir, mas tudo debaixo, como eu disse no início, da soberania e do arranjo, né, divino. Deus, né, quer nos fazer reinar, né, o Senhor quer nos fazer vencedores,
Tá bom? Principalmente, irmão, no meio daqueles que ele está, né, dando a direção, dispensando o falar profético, tá certo? Para conduzir o povo a entrar nessa boa terra. É esse povo que Deus está dispensando essa palavra, que Deus conta para quê? Para estabelecer o seu reino nessa terra. É esse povo. E a direção que Deus está dando é para o cumprimento dessa palavra. E a gente precisa, né, compreender essa palavra, e não só entender, mas reagir a ela, tá certo? Para poder Deus cumprir a sua vontade por meio de nós, porque Deus vai cumprir. Agora, se por meio de mim ou de outro, Ele vai cumprir, certo? E se eu estiver dentro disso aí, eu vou ser, né, o maior beneficiado disso aí, certo? O maior beneficiado vai ser quem? Eu, irmãos, eu, certo? Não é ninguém, eu vou ser o maior beneficiado por obedecer aquilo que Deus está falando no momento. Amém? Nós já provamos isso, tá bom? Nós já provamos isso, é porque como o Alimento Diário mostra essa semana, nós somos atraídos e desviados, né, por muitas coisas, atraídos, desviados por muitas coisas, até legítimas. Nós vimos essa semana no Alimento Diário, muitas coisas, né, até o casamento, né, falou muito sobre casamento, o Alimento Diário, família, né, trabalho, tudo isso, coisas legítimas, mas que acabam, né, nos distraindo pela necessidade, vamos dizer assim, certo? Você tem a necessidade de ser feliz, olha só como é incrível, né? Eu tenho a necessidade de trabalhar, então tudo, vamos dizer que justifica, né? Tudo justifica. Mas aí se você troca, né, se isso impede você de fazer a vontade de Deus, que é o principal motivo, tá certo? Pelo qual nós fomos, né? Existimos e fomos criados, é esse motivo real da nossa vida. É fazer o quê? A vontade de Deus. Então, se foge disso aí, desse princípio, irmão, diz que Deus estabeleceu para o ser humano, se a nossa vida foge disso, né, nós nunca vamos ser, né, felizes de verdade, certo, irmãos? Nunca iremos ser, você pode provar de tudo, nunca iremos ser. Certo? As coisas atrapalham, muitas vezes nós conseguimos até perceber, mas não conseguimos reagir, é ou não é? Muitas vezes nós percebemos, não conseguimos reagir. Mas por que não conseguimos reagir? Porque nos falta mais contato com o quê? Com a palavra que Deus está falando. A gente precisa o quê? Mergulhar nessa palavra que Deus está falando, porque é ela quem vai nos dar força, tá certo? Não é assim? É ela quem vai nos dar força. Porque é ela quem faz a obra de Deus, não somos nós. Aí você percebe que está necessitando ter uma atitude, uma reação, mas não consegue. Então, por que não consegue? Falta aí a palavra, né? Preciso ir à palavra, para poder essa palavra me dar força e fazer isso que Deus está querendo em mim. Graças a Deus, né? O Senhor está levando, né, do nosso meio, um número muito bom de irmãos para a conferência internacional, muito bom, irmãos, isso é maravilhoso, certo? Mas a conferência internacional, a nossa saída, ela tem um objetivo, certo? E o objetivo de ir à conferência não é maior do que o objetivo, né, de cumprir a vontade de Deus, onde nós estamos, certo? E uma conferência é apenas uma, né, vamos dizer assim, uma consequência, tá certo? Uma consequência da nossa visão, da nossa reação ao que Deus está falando, tá certo? Mas isso aí é uma carrada, vamos dizer, um caminhão, né, de fé, como nós já vimos, que vai ser descarregado dentro de nós para nos dar força, né, assim, mais força, mais fé para cumprir a vontade de Deus. Certo? Então, nosso objetivo, a nossa força, certo, irmãos, é para fazer a vontade de Deus, não é nem força para ir para a conferência, mas é para fazer a vontade de Deus. Agora, ir para a conferência, está dentro da vontade de Deus? Sim, claro que está, mas não é o fim, entendeu? A conferência não é o fim, é para nos, né, ajudar a chegar ao fim, né? Amém? Vamos dizer que é uma parada, é um pit stop, né, para reabastecer, para você conseguir chegar, né, no destino. Graças a Deus, né? Então a gente está bem próximo, está faltando aí, né, praticamente
Uma semana, 12 dias está faltando para a viagem já, né? 12 dias então, olha, está muito, muito próximo. Rapidinho, passou. 12 dias está faltando, e aí a gente tem agora a última reunião antes da ida, sexta-feira próxima, né? Aí a gente vai querer contar com todos os irmãos. Orar. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela direção que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos conduzido. Senhor Jesus, cremos, Senhor, na tua palavra, cremos, Senhor, na tua direção. Também, Senhor, coloca em nosso coração simplicidade, Senhor, obediência, também para nós crermos naquele que o Senhor também tem enviado, Senhor, para conduzir a tua igreja, conduzir-nos, Senhor, até o reino. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa a todos os irmãos, abençoa todas as famílias, Senhor, que o Senhor tem colocado no teu corpo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, nos torna cada vez mais unânimes, cada vez, Senhor, mais Senhor, para fazermos a tua vontade, Senhor, juntos, Senhor Jesus, ajudando-nos, Senhor, uns aos outros, a perseverar em fazer, Senhor, a tua vontade. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, conduz cada um para casa, Senhor, debaixo da tua proteção, da tua presença, possa nos acompanhar, Senhor, durante todos os dias. Ó Senhor Jesus, amém. Amém.